Vamos falar sobre CDB, Certificado de Depósito Bancário. O que é e como funciona? É um tipo de aplicação financeira em que vemos por aí, nas ofertas dos bancos, das corretoras, etc. Mas você sabe o que é isso? Você vai saber agora, logo depois da vinheta. Toca a vinheta, rapaz! Antes de começar a falar sobre CDB, eu peço gentilmente para que vocês se inscrevam no canal aqui em cima e caso não tenham feito ainda, E se vocês já fizeram a inscrição no canal, depois de vocês verem esse vídeo, agradeço curtirem esse vídeo para que nosso canal continue crescendo e que a gente possa trazer conteúdos com mais qualidade para vocês, cada vez mais, Então vamos lá. Um CDB, que é a sigla de Certificado de Depósito Bancário, é um investimento de renda fixa de baixo risco e, em geral, bastante acessível para as pessoas físicas e também é utilizado por algumas pessoas jurídicas. É facilmente localizado nos portfólios dos bancos, corretoras também, através de uma parte específica onde está escrito renda fixa. As corretoras e os bancos dividem os investimentos disponíveis entre renda fixa e renda variável. E aí a gente consegue localizar os tipos de investimentos. O CDB é um título emitido pelos bancos, por isso que se chama Certificado de Depósito Bancário, são emitidos pelas instituições financeiras com a finalidade de captar recursos para algumas atividades deles, Ou seja, quem aplica, quem compra, quem investe em um CDB, na verdade está emprestando dinheiro para as instituições financeiras. E, em troca, recebe uma remuneração. Mas, para que o banco usa isso? Sabe aquele empréstimo que você puxou do seu banco? Muito provavelmente tem um pouco de CDB lastreando esse empréstimo. Enquanto que o banco cobra de você uma taxa muito alta, ela remunera o investidor com uma taxa bem pequenininha. E essa taxa remunerada também é conhecida como rentabilidade. E ela varia conforme a oferta que o banco ou a instituição financeira vai fazer. E dependendo de alguns fatores, tais como o prazo e o risco que o banco oferece, essa rentabilidade pode ser maior ou menor. Mas cuidado, nem sempre é vantajoso migrar da poupança para o CDB. Isso porque o CDB sofre cobrança de imposto de renda, enquanto que a poupança não. Um CDB, por exemplo, pode ter vários formatos de remuneração. Ela pode ser pós-fixado, pré-fixado ou uma mistura dos dois tipos. Vamos ver agora sobre esses três tipos de investimentos. Primeiro dele, pós-fixado. É quando a instituição financeira remunera um percentual do CDI, do DI. Esse DI se chama taxa DI, que é o depósito interbancário. É uma taxa de juros praticada nas operações de empréstimos entre bancos e que se aproxima da taxa básica de juros, que é a Selic, e serve como referência para os investimentos de renda fixa. Um CDB pós-fixado, por exemplo, pode pagar entre 90% CDI, 87% CDI, 100%, 103%, por aí vai. O percentual é aplicado sobre o CDI diário, o que faz com que a remuneração, por consequência, também seja diária. O investidor somente vai saber o quanto de fato vai receber na hora do resgate ou então na data do vencimento desse título. Investimentos CDB pré-fixado. Elas pagam uma taxa de juros acordada no momento do investimento. Por exemplo, 1% ao mês ou 10% ao ano. Aqueles tipos de CDBs atrelados à inflação são os tipos daqueles que eu mencionei que são uma mistura dos dois. Por quê? Porque elas pagam uma taxa pré-fixada mais a variação do índice inflacionário. Um exemplo, IPCA. Ou então pode ser também IGPM. Vamos citar como exemplo. Um CDB de um Banco Itaú, por exemplo, pode pagar 2% mais o IPCA. Se o IPCA, por exemplo, foi de 7%, o banco vai pagar 7% do IPCA mais 2% da taxa pré-fixada.
E é importante mencionar que tem um detalhezinho que é a condição de resgate, que é muito importante para saber. Um CDB pós-fixado pode ou não ter uma liquidez diária. Como assim? Ele pode ser resgatado a qualquer momento, sim. Porém, ele recebe o percentual do CDI prometido mesmo que peça o resgate de investimento. E suponhamos que vale muito a pena aplicar em um CDB específico. O IPCA mais 3%, por exemplo. Ele possui liquidez diária, então você pode usar ele como uma alternativa para a poupança. Liquidez diária quer dizer que você pode retirar diariamente, né, o montante investido. E com isso pode ser usado como um local para você armazenar sua reserva de emergência. Isso porque, além de ter um índice inflacionário IPCA como base, mais uma taxa adicional de 3%, você tem sua reserva de emergência corrigida pela inflação e ainda te rendendo um pouquinho mais, no caso 3%. Alguns bancos, entretanto, oferecem CDB com carência, em que é possível obter esses ganhos maiores, né, se o dinheiro for aplicado em um período específico de tempo. Isso pode ser vantajoso para aquelas pessoas, por exemplo, que não conseguem controlar o dinheiro e aí elas ficam obrigadas a segurar esse dinheiro pelo período do CDB. Como exemplo, podemos citar um CDB que pós-fixado que pode pagar 100% do CDI para manutenção de 12 meses, 120% para aquelas manutenções de 24 meses, ou então 140% se você mantiver mais de 24 meses. Muito, muito interessante, né? E isso ajuda você a guardar o dinheiro e não gastar. Porque, poxa, se eu tirar antes, eu estou perdendo uma rentabilidade legal, né? Já no caso dos CDBs pré-fixados, ou então atrelados à inflação, não costumam permitir resgate antes do vencimento. Então, muita atenção nessa hora, na hora de selecionar entre os vários tipos de CDBs presentes na sua instituição financeira. E caso precise, né, sair desse tipo de investimento, o banco tem algumas condições, né, a instituição financeira coloca algumas condições e você precisa dar uma olhadinha nisso. E é importante que você saiba que o risco do CDB é igual ao de uma caderneta de poupança. Por quê? Porque a caderneta de poupança você está deixando o seu dinheiro numa instituição financeira, em troca de uma pequena remuneração. O CDB é a mesma coisa, com o diferencial que o CDB remunera melhor e maior, né? E, além disso, é importante saber que, em relação a risco, os CDBs são protegidos são garantidos, né, pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que eu vou falar com mais detalhes sobre o FGC nos próximos vídeos, mas eu vou resumir aqui agora. O FGC é uma entidade privada sem fins lucrativos, cujo objetivo é manter a saúde do sistema financeiro. Como? Através de garantindo para cada CNPJ, para cada CPF e para cada instituição financeira até R$250 mil. Entre parênteses, todas as suas aplicações financeiras que você tiver, ela não pode ser superior a R$1 milhão. Vamos supor que você tenha 5 contas em 5 bancos diferentes, cada um deles R$250 mil. Então, você vai receber a garantia de crédito. Se esses 5 bancos falirem, você vai receber a garantia do FGC, desde que a soma total dos seus investimentos não ultrapasse R$1 milhão. E, para cada instituição financeira, não ultrapasse R$250 mil no seu CPF. Tá? Um exemplo, se você tiver um saldo na conta mais o CDB, o saldo e o CDB entram no somatório total, tá? Então tem que ter esse detalhezinho. Eu vou falar mais para frente sobre os CDBs vou falar mais para frente sobre o FGC e aí você vai ter uma visão geral sobre o que é o Fundo Garantidor de Crédito. Bom, Lucas, vem cá. Você já falou de rendimento, você já falou sobre FGC, mas e os impostos? Imposto de renda, taxa de administração, tem alguma coisa disso?
Não tem taxa de administração, tá? Mas o rendimento do imposto de renda é tributado na fonte. Ou seja, a instituição financeira já faz a quitação e você já recebe o dinheiro líquido, tá? E isso é conforme o imposto de renda válido para as aplicações financeiras. E aqueles CDBs que você resgata antes de completar 30 dias do vencimento, a incidência de IOF, que é o Imposto de Operação Financeira, que também segue uma tabela específica. Mesmo com essa cobrança do imposto de renda, IOF, o CDB muitas vezes costuma ser mais rentável que a caderneta de poupança. Por quê? Porque quanto mais alta a taxa Selic, maior é a sua remuneração. Por outro lado, a poupança também sobe um pouquinho com a taxa Selic, né, por causa da taxa referencial, mas ainda assim o CDB rende muito mais. Então, analise muito bem sobre as várias opções que existem nos seus bancos e para investir você simplesmente pode entrar no seu próprio aplicativo do celular da sua instituição financeira ou da corretora e você vai ver todos os detalhes sobre os CDBs. Ok? Muito obrigado por assistirem. Qualquer dúvida que tenham é só colocar aqui no comentário. Não esqueçam de curtir esse vídeo se vocês gostaram e aguardo vocês no próximo vídeo. Até logo!